Boa noite a todos. Solicito. Peço ao secretário que traga a lista para fazer a chamada dos vereadores. Terceira reunião ordinária da sessão legislativa de 2023, aos 21 dias do mês 3 de 2023. Lista de presença. Solicito ao senhor vereador Rafael Furtado que faça a chamada dos vereadores. Lista de presença: Adriana Aparecida Alfa de Guerra, Alaide Rezende, André Luiz Costa Brolhato, Presente. Arnóbio Joaquim de Souza, Joaquim José de Souza, Lincoln Rodrigues dos Santos, Rafael Garcia Furtado, presente, Sebastião Silva Carvalho, Tiago Gribel do Vale. Em nome de Deus e do povo de Mar de Espanha, havendo número regimental, declaro aberta a terceira reunião ordinária de 2023. Convido os senhores vereadores a ficarem em pé para a oração inicial do Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito ao senhor Rafael, chefe de gabinete, que faça a leitura da ata da segunda reunião ordinária. Alô. Ata da segunda reunião ordinária da Câmara Municipal de Mar de Espanha de 2023. Aos 2 dias do mês de março do ano de 2023, sob a presidência do senhor André Luiz Costa Brolhato, com a presença dos 8 senhores vereadores, Alaide Rezende, Adriana Aparecida Alfa de Guerra, Arnóbio Joaquim de Souza, Joaquim José de Souza, Rafael Garcia Furtado e Tiago Gribel do Vale. Ocorreu a segunda reunião ordinária do ano de 2023. Repetindo: Alaide Rezende, Adriana Aparecida Alfa de Guerra, Arnóbio Joaquim de Souza, Joaquim José de Souza, Rafael Garcia Furtado e Tiago. Realmente tem que constar. Não, mas ele está falando do Tião. O Tião não está aqui. Mas ele estava assim, então foi digitado errado. Eu vou arrumar. Sim. Verificando o quórum regimental, foi aberta a sessão. O presidente colocou em apreciação as seguintes moções de pesar: Jurandir Silva Carvalho, irmão do vereador Sebastião, Maria Aparecida de Oliveira Valentim e Yuri Oliveira Alves, sendo aprovadas por unanimidade. Em seguida, o presidente solicitou que se fizesse a leitura da ata parcial da reunião conjunta das comissões, que foi suspensa a pedido do vereador Alaide. Solicitou recomposição do calçamento da rua Luiz Rodrigues Martins, no bairro Floresta, próximo ao açougue do Barbosa. Solicitou que sejam tomadas as providências para resolver o problema na rede de esgoto da rua Pedro Romeu, no bairro Floresta, próximo à casa número 139. O vereador Rafael pediu também que tomem providências quanto à rede de esgoto e à rede pluvial no campo da Escola Estadual de Mar de Espanha. Constam 2 requerimentos que foram protocolados na prefeitura e nada foi resolvido.
O vereador indica moções de aplausos para o bloco carnavalesco Aperta que eu confesso, por trazer a essência do verdadeiro carnaval, e também para a banda A Furiosa, pelas brilhantes apresentações. O presidente colocou em votação aprovado por unanimidade. O vereador Lincoln perguntou quem é o responsável pelo cemitério, pois estão mexendo nos túmulos e o mesmo encontra-se em total abandono. O presidente disse que é uma falta de respeito o que está acontecendo e sugeriu um vigia, aumentar os muros ou até mesmo um horário de funcionamento. O vereador Alair disse que já tem uma operação tapa-buraco programado para a próxima quinta-feira. Referente ao bairro Eldorado, existe processo judicial contra a pessoa que desviou a água para dentro do bairro. O presidente disse que realizou uma fiscalização no bairro Floresta e gostaria de exibir algumas fotografias. A vereadora Adriana perguntou se essa apresentação não dependeria da aprovação do plenário, já que desde o início argumentou que todo o processo legislativo está viciado. Participar seria o mesmo que compactuar com a ilegalidade e solicitou se poderia encerrar a reunião. O presidente disse que seria coisa rápida e que a vereadora poderia ajudar a solucionar os problemas. A vereadora disse que não iria se manifestar sobre as indicações, pois o processo está nulo desde a primeira reunião. O presidente solicitou a exibição das fotografias que mostram a situação do bairro Floresta. As chuvas tiraram os bloquetes, muitos entulhos em diversas ruas e pediu solução desses problemas. O vereador Rafael solicitou iluminação nas travessas Antônio Gonçalves, Nair dos Santos, Francisco Quintiliano e São Benedito, todas no bairro Santa Efigênia. E também pediu para relembrar o prefeito a respeito do reajuste dos agentes comunitários de saúde. O vereador Alaí disse que na segunda-feira começa uma limpeza geral na cidade para recolher os entulhos, segundo o executivo o informou. O vereador Rafael pede providências com relação ao transporte escolar dos alunos da Escola Estadual Manarino Luigi. Os alunos do turno da manhã estão descendo na rua Dom Luiz Orione. As crianças estão tendo que caminhar até a escola e no final da aula tem que voltar na mesma rua para pegar o ônibus. Solicita alteração na rota para deixar as crianças na porta da escola e disse ainda sobre a vergonha dos alvarás na cidade. Além dos valores estarem altos, esse ano as guias foram entregues apenas para alguns estabelecimentos e os donos procuraram o setor fazendário para esclarecer sobre o atraso. O setor informou que a guia poderia ser retirada no site da prefeitura. Mesmo assim, foi aplicada uma multa de 10% para quem não tinha efetuado o pagamento até o dia 31 de janeiro de 2023. Porém, segundo o responsável pelo setor, o senhor Fernando Siqueira, conhecido como Pastor Fernando, disse para algumas pessoas que a culpa disso é dos vereadores de oposição. Solicita do prefeito uma solução para essas pessoas, pois não tem nenhum sentido cobrar essa multa. Pediu ao presidente para convocar o vereador, o funcionário, para prestar esclarecimentos dessa falsa acusação que ele anda fazendo e pede esclarecimento de uma sala no condomínio Elmar de Espanha, se a sala é alugada, por quem é alugada e qual o valor do aluguel. Sendo que a última vez que pediu esclarecimento sobre a Casa da Acolhida em Juiz de Fora, não foi respondido e aproveitou a oportunidade para saber por que a prefeitura tem cobrado imposto de estabelecimentos que as empresas já deram baixa. Inclusive, tem alguns contadores procurando esta casa. O vereador Sebastião disse que o vereador Rafael citou, que o cidadão que o vereador Rafael citou, vem cometendo irregularidades. A categoria dos taxistas é a que está sendo mais humilhada hoje em Mar de Espanha. E diz que a frota é a melhor da região. Tudo obedecendo os critérios já imposto
e é preciso rever a situação deles, pois todo ano, no mês de janeiro, os taxistas têm que fazer a revisão no carro e apresentar junto o atestado de antecedentes criminais. Isso é um absurdo. Estamos providenciando um requerimento para trazer nesta casa, para rever essas questões e que traga isso à luz da verdade, porque aqui as coisas ficam na sombra e ninguém está sabendo. É uma cortina de fumaça para esconder as falcatruas que têm sido feitas. E quando acontece alguma coisa desagradável, são os vereadores da oposição, como é o caso da votação do projeto de lei orçamentária. O comentário na rua é que fomos obrigados a votar. Temos que dizer a verdade. Com relação ao transporte, o vereador Sebastião gostaria de saber se o trato dado aos taxistas é igual a todos. O carro do taxista pode ter no máximo 8 anos de fabricação, e os ônibus dos estudantes que transportam alunos para Juiz de Fora e os carros da prefeitura que transportam pessoas. Não podemos dar tratamento diferente a pessoas iguais. O poder público não pode fazer isso. Inclusive tiveram pessoas que perderam táxi porque adoeceram e outros morreram, e a família não pôde dar continuidade. O vereador Alaí disse que quando se fala em falcatruas, se sente até na máfia das sanguessugas, na venda da fazenda Serrinha Serrote, e referente ao que o vereador Rafael disse, é que o contador não deu baixa na prefeitura, como aconteceu com um amigo dele. Desculpa, com um amigo meu. Ele deu baixa em tudo, menos na prefeitura. Portanto, essas situações não é o erro da prefeitura. O erro é do contador que não deu baixa. O presidente disse que vai verificar com o jurídico da casa para ver como funciona a solicitação da presença do responsável do setor. E com relação à fala do vereador Alaí, disse que a administração tem que ter um bom senso, pois o alvará é de localização e funcionamento. E se as pessoas comprovarem que não existe funcionamento, a prefeitura deveria rever esses casos. O vereador Alaí disse que tem que ver se isso pode acontecer legalmente. O vereador Sebastião disse que tem muito o que falar nesta casa, e prova com documentos, como, por exemplo, a desapropriação na zona rural da Minerva, a escritura do casarão do pedacinho do céu, que é muito questionável. Falou ainda que irá trazer todas essas irregularidades. Tem que ser apuradas. O contribuinte não pode estar pagando preço pela má administração e pelo uso indevido do dinheiro público. O vereador Alair disse que parabeniza a fala do vereador Sebastião e pediu que neste ano de 2023, quando entrar uma CPI como a Serrinha Serrote, Elos Produções e várias outras que foram dadas entrada no ano passado, que deixe prosseguir e terá o apoio do vereador. A vereadora Adriana disse que só gostaria de reiterar que considera nulo todo o processo legislativo, mas espero que logo esta casa respeite seu regimento e a Constituição. A vereadora estará pronta a debater cada item que foi colocado no momento. No momento, está se abstendo. O vereador Rafael disse que, com relação ao horário regimental, não existe nada pendente com relação à comissão. O presidente disse que, se houver algum pedido de CPI, tendo base no regimento interno, terá o apoio da presidência, pois entende que o papel do vereador é fiscalizar e tem que fazer o papel de fiscalizador do executivo. O vereador Arnóbio parabenizou o vereador Alaí e disse que apoia a CPI. O vereador Sebastião disse que é engraçado que no ano passado entrou com um pedido de CPI e foram na justiça para impedir que fossem apurados os fatos. O vereador disse que se recusou a indicar os membros porque iria formar a CPI do circo, pois naquela época a presidente queria indicar membros da situação para dirigir os trabalhos. No seu entender, o vereador que está solicitando tem que fazer isso, e disse ainda que foi aprovada nesta casa uma operação de crédito que a justiça anulou.
foram aprovados 156 lotes de uma doação irregular. Por isso, temos que trazer com clareza tudo o que está acontecendo. A vereadora Adriana disse que existe vereador com 40 anos de mandato e aprendeu a fazer todo esse teatro, como se fosse o justo, o honesto, a mais pura alma da face da terra, como o Lula disse uma vez. Parece que não leu o regimento interno e se coloca contra coisas e situações que não estão no regimento. O vereador Alair disse que na teoria é muito fácil levantar a voz e fazer teatro, mas perguntou qual foi o motivo que o vereador, como líder de bancada, se recusou a fazer as indicações dos membros para compor a CPI e disse que na hora de colocar em prática tem que ter sangue e não somente história partidária, tem que possuir mais vergonha na cara. O vereador Sebastião agradeceu a fala da vereadora Adriana por dizer que o vereador não conhece o regimento interno e ficou com medo dela dizer que o mesmo tenha participado de falcatruas nesta casa. E com relação à palavra do vereador Alair, disse que tem vergonha na cara e teria vergonha de parar numa blitz da polícia rodoviária com um revólver na cabeça e tem vergonha de, numa audiência, o juiz dar um soco na mesa e dizer que está cansado das mentiras, ainda mais como representante do povo. Disse ainda que não se envergonha da sua trajetória de vida. O vereador Tiago disse que esta reunião, que está na reunião sem tratar nada e pediu à presidência para encerrar a reunião. Não adianta ficar nessa discussão toda. O vereador batendo boca o tempo todo com essas coisas relacionadas a 40 anos atrás. E pediu para todos entrarem no consenso e chegar na reunião e ser mais objetivo. O vereador Alair disse que sobre arma na cabeça e sobre juiz batendo na mesa é uma situação que desconhece e todo mundo desconhece, mas tem que ter uma cena artística e desviar a atenção da CPI. O vereador Sebastião disse que não citou o nome de ninguém, mas poderia falar. Não havendo nada mais a tratar, o presidente encerrou a reunião. Eu, Joaquim José de Souza, lavrei a presente ata, sala de sessões, 2 de março de 2023. Eu coloco a ata em discussão. Quero impugnar. Eu quero dar a palavra ao vereador Alair, que me pediu a palavra. Ô, presidente, eu agradeço aí pela palavra, mas eu vou deixar até a vereadora falar, se o senhor permitir. Vou passar minha palavra para ela. Eu não sei se é sobre os mesmos fatos, mas aqui tem, na ata tem algumas inconsistências, esse microfone está complicado aqui. A ata tem algumas inconsistências, né? Aqui está constando que a ata de comissões foi aprovada. Tudo bem, aprovada por quem? Eu acho que deveria constar, porque os 4 vereadores aqui, eu, Arnob, Alair e Tiago, impugnamos. Né? Impugnamos, todos concordaram com a impugnação que eu fiz. Né? O conteúdo da portaria 2 de 2023 consta como aprovado na ata. Aprovado por quem? Né? Nós fomos radicalmente contra, inclusive porque vimos ilegalidade na situação. Inclusive, no momento de votação, foi ressaltado aqui pelo vereador Alair, né, que estava se colocando em votação sem permitir discussão. Né? Foi colocado em votação sem abrir para discussão, né? Uma portaria que é um ato administrativo, né? Não depende de votação, foi um artifício usado, né, para conseguir uma manobra, né, para burlar o regimento. Né? Leitura de atas de comissões, está constando que foi concordado por todos. Né? Nós 4 não estávamos, não concordamos, nos recusamos em participar em razão da ilegalidade. Também houve manifestação contra o fato do presidente ter colocado portaria em votação sem discussão.
é esse fato. Eu queria também questionar aqui, porque a ata tem momentos que ela coloca na primeira pessoa, na pessoa de quem está, do vereador que está sendo citado ali como usando a palavra. E se, né, na ata eu não tive acesso a ela escrita, se nesses momentos está se usando aspas e se está transcrevendo exatamente as palavras. Eu peço esclarecimento ao chefe de gabinete e também peço ao doutor Ângelo para poder estar trazendo um parecer com relação às questões da vereadora. É uma impugnação, vereador. Com relação Deixa à citação, entre aspas. Sim, perfeitamente. Desde já quero cópia desta e das demais atas que tem na casa, se puder me dar o final desta sessão. Dou a palavra ao doutor Ângelo com relação à impugnação da vereadora. Senhor presidente, o conteúdo e a forma ela pode ser feito de forma verbal, como foi manifestado. Cabe a aprovação da ata de acordo com o que foi lido, ou se houver alguma correção que seja feita, queira ser feita, na ata pode ser feita durante a sessão, caso os vereadores concordem com ela. A questão da indicação dos nomes, eu acho que poderia ser colocado os nomes de quem aprovou as atas, principalmente a questão da leitura da ata de comissões é feita na comissão. Não caberia refazer a leitura dela nessa sessão das comissões. Foi convocada até a reunião da comissão anterior. Mas a inclusão do nome dos vereadores que aprovaram, até porque não há menção da aprovação por maioria, por exemplo, ou dos membros de quem foi que efetivamente aprovou a ata. Se houver consenso, acho que se resume, a impugnação se resume a essas modificações nesse quesito. A questão de conteúdo, por exemplo, de fala, se houver alguma fala que não foi incluída ou deveria estar constando não foi, pode ser feito o requerimento de alteração do conteúdo da ata por escrito, ou formalmente, se algum vereador consignar que aquela fala dele deveria constar e não foi. Se houver o consenso, basta fazer a ratificação e a aprovação da ata ratificada, como já aconteceu nessa casa no ano passado. Então, só para me entender, um momento, vereadora, só para me entender, então a gente faz os acertos da ata e depois colocamos em votação. Ratificada, uma ata ratificada. A ata ratificada, como já aconteceu em várias sessões do ano passado, a ata foi corrigida oralmente pelos vereadores e foi, inclusive, para incluir essas pequenas falhas, né? Por exemplo, o nome do Sebastião, o número de vereadores, são pequenas correções. São pequenas correções que podem ser feitas verbalmente, não há um conteúdo material ou formal que possa impugnar efetivamente a aprovação dessa ata. Se houver o consenso, basta fazer a aprovação com as alterações indicadas. Eu vou dar a palavra à vereadora e depois eu vou perguntar, já vou até adiantar a pergunta, se todos os vereadores estão de acordo da gente fazer a ratificação da ata e logo após eu só quero saber se foi o senhor que pediu primeiro ou se foi a vereadora Adriana. Então eu vou deixar a senhora terminar e depois eu passo a palavra para o Sebastião. É porque teve uma... Senhor presidente, isso aqui incomoda bastante, se eu puder, tá? Senhor presidente. Senhor presidente, eu acho que há um equívoco aqui, que são termos muito semelhantes, né? Mas tanto pelo seu assessor quanto pelo senhor, foi utilizado o termo ratificar, né? Mas pelo que ele colocou ali, ainda repetiu, que seria para corrigir, então, só para deixar estabelecido que seria retificar, né? Não ratificar do jeito que está. E também com relação à questão do que eu perguntei se está entre aspas, já me satisfez
Está a explicação aqui do Rafael, dizendo que está entre aspas, tá? Essa é uma questão de somenos. Essas questões aqui da impugnação é porque a ata a gente impugna, né? E se for o caso de não haver a retificação, ela não é ratificada por quem a impugnou, né? Então a questão é nesse sentido, né? Se realmente ele quis dizer retificou, né? Se isso vai ser corrigido, como a questão da presença do vereador Sebastião, do número de vereadores, né? Se isso tudo vai ser corrigido para constar, né, o que espelha a verdade, aí eu concordo. Agora, se for ratificar, né, da forma como está, aí eu permaneço impugnando, e eu acredito que aqui Arnóbio, Alair e Tiago, sim, até porque teve essa citação do vereador Alair, né, que não constou, e eu acho de suma importância. Vereador Sebastião está com a palavra. Presidente, ao meu ver, a única coisa de errado que está nessa ata aqui para mim foi que não constou o meu nome no livro de presença aí, a minha presença, e eu não poderia nem estar discutindo, porque para todos os efeitos, oficialmente eu não estaria participando. Agora, com relação ao andamento da aprovação da ata, eu acho que a vereadora pode trazer na próxima reunião aquilo que ela se sentiu insatisfeita hoje, que não constou em ata, que nós não podemos deixar impugnar a ata impugnada, porque isso aí só vai embaraçar o trabalho, e na próxima reunião ela traz aqui o que ela quer e coloque na ata, porque se nós formos impugnar a ata por alguma falha que se escreve ali, por exemplo, ela perguntou assim, a comissão foi aprovada, as comissões foram aprovada por quem? Aprovada por quem estava presente, ué. Quem não estava presente, meu amigo, se omitiu, e não pode parar o trabalho porque as pessoas se ausentam. Se fosse assim, seria fácil. A gente parava, não concorda com isso, está de reunião. Aí não, nós temos que botar o serviço tem que continuar. Tem que andar o nosso trabalho. O povo está cobrando. É preciso que tome providência. Então, você coloca a ata em votação e depois, na próxima votação, na próxima reunião, a vereadora traz aquilo que ela achou. Senhor presidente, foi falado aqui em retificar, só houve essa questão aí foi falado ratificar, eu creio que tem querido dizer retificar, né? É um engano comum de se cometer, né? Como foi dito, já foi feito isso aqui em numerosas sessões, né? A ata certamente está no computador, o senhor tem diversos funcionários, né? Enquanto decorre a reunião, ou é uma coisa tão rápida, que isso pode ser, né, retificado, né? Eu concordo com essa questão. Agora, não constar quem aprovou, eu acho, assim, bem absurdo, senhor presidente. Eu protesto, acho que o trabalho tem que andar, botar a votação, e na próxima sessão vem lá. Doutor Ângelo, podemos continuar os trabalhos enquanto faz os ajustes nas atas? Senhor presidente, pela ordem, só esclarecendo, eu disse que se fosse considerado e consignado as alterações que fosse aprovado, poderia ser feita a aprovação sem problema nenhum da ata. A questão a ata só será ratificada após ser corrigida todas as informações, não? Primeiro, a questão é votar se a ata, após as correções requeridas, se ela está aprovada. Sendo aprovada a ata, faz-se a retificação e entrega a ata para quem requereu a ata, até para assinatura. Isso aí é uma coisa que pode ser feita. Mas a definição da sugestão já foi pontuado. Então, ok, constar o nome dos vereadores que aprovaram a ata anterior e a inclusão do nome do vereador Sebastião e do número 9 vereadores. Eu acho que foram essas. Fazendo essas alterações, que eu acho que é uma coisa simples, sendo aprovada, a ata fica aprovada com base na retificação que foi aprovado,
E aí ela vai ser ratificada. Enquanto era feita a leitura, eu anotei aqui a questão das retificações a serem feitas, tá? Então eu vou colocar a ata em votação e vou fazer e constar em ata as retificações da vereadora. Constar nessa ata. Isso, nesta ata. Então, corrigi-la. Corrigi-lo. Então, Tá a bom? gente assina posteriormente. Se forem feitas as devidas correções, Sim. por mim está aprovado. A gente impugna justamente para que tenha correções. Tá certo. Caso não tenha, é que a gente fica contra. Presidente, se o senhor me permitir, senhor. não precisa nem retificar a ata para essa reunião, pode retificar para a próxima. Né? Na próxima, ler a ata novamente, que eu acho que até para poder não... Mas eu vou colocar ela em votação, já com todos esses apontamentos, tá? corrigir. Eu coloco a ata em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Presidente, sou favorável, só ressaltando, né, a fala da vereadora Adriana, que conste do jeito que foi falado na Ata fala aprovada. dela. Leitura do expediente. Quer que espere um pouquinho para a gente continuar? Leitura do expediente. Foi protocolado nesta Casa Legislativa o ofício número 01 de 23 da senhora vereadora Adriana Aparecida Alves de Guerra, líder do União Brasil na Câmara, e do senhor Laíde Rezende, líder do PSDB na Câmara, a respeito das indicações dos membros efetivos e suplentes que deverão compor as comissões com assinatura dos vereadores Tiago e Anor. Os vereadores desejam que faça a leitura? Senhor presidente, teve protocolo de 2 ofícios, né? Um ofício no dia 16, ratificando a indicação dos líderes, né? Que foi formalizada, embora nós nunca tenhamos tido nesta casa esta exigência, e também ratificando a indicação dos membros para comporem as comissões permanentes da casa, né, de acordo com o regimento interno, a Constituição Federal, no parágrafo 1º, artigo 58, e ressaltando muito a questão do inciso 5º do artigo 15 do nosso regimento. Qual o artigo, vereadora? 15 ou 5º? Ressaltei bastante a questão do artigo 15. 15? O 15 é inciso 5º. Ah, tá. Tá? Além dos outros também que nós fizemos de uma abrangência geral, Constituição, né, no 58, parágrafo 1º, salvo engano, e os demais ditames regimentais que pertinem à matéria. Mais algum vereador quer falar? Porque eu preciso continuar. Não, né? Liga o microfone do senhor, por favor. Foi protocolado um ofício, vereador. Não, esse requerimento o senhor já vai responder hoje? Vai dar a decisão desse requerimento? Não, não é esse que está aqui, não. Rafael Bertone, esse O ofício senhor falou aqui do ofício Só para indicando... me te passar a informação correta. Sim. Esse ofício aqui dos líderes que eles fizeram a eleição. Foi? Só para o vereador entender. Não tem nada a ver com coisa de hoje. Sim. Tá? Com documentos de hoje, tá bom? São documentos que foram protocolados anteriormente. Ô, presidente, eu sinceramente, na minha modesta opinião, eu acho que isso é um projeto que já está sob júdice, já está na mão do judiciário para decidir, ou se decidiu, não sei, se decidiu parcialmente. Eu acho que a Câmara agora intervir nesse processo, pelo menos por enquanto, eu acho esquisito isso.
Senhor presidente. Deixa eu terminar de ler, depois eu passo para a senhora. Foi enviado o ofício 29 de 2023 ao Executivo pedindo informações sobre o motivo pelo qual o prefeito não realiza a manutenção dos bairros Vivenda Bela Vista e Novo Horizonte e o loteamento Nova Mar de Espanha. Eu peço ao senhor Rafael, chefe de gabinete, que faça a leitura da resposta. Vereadora, a senhora quer falar antes do Rafael ou a senhora espera? Senhor presidente, eu queria primeiro me corrigir, tá? Porque eu falei que o de hoje seria um ofício, não foi. O de hoje é um requerimento, são 2 requerimentos. O ofício teve um o número 1 de 2023, que foi protocolado, acho que em 12 de janeiro, né? Até tentamos fazer um protocolo antes, mas não tinha ninguém aqui na Câmara, acho que todos tinham ido para Matias, né? E tem o ofício 2 de 2023, que também é um ofício conjunto, parece que o senhor falou aí o ofício 1, né? Esse do dia 16 seria o ofício 2, né? Conjunto do União Brasil PSDB, formalizando a indicação de líder. Corrigindo, vereadora, aqui está escrito 01, mas a gente já acerta, então, que é 02. 02 tá na nossa numeração de partido, né? Eu creio que aqui também não seja 01, porque vocês já receberam outros ofícios, certamente. Eu queria saber, senhor presidente, nós já requeremos, né, sobre a manifestação, mas como esse ofício já está aí, né, como dito, desde o dia 16, hoje já é dia 21, né? Se o senhor tem decisão acerca do aventado neste ofício. No caso é o requerimento que a senhora protocolou hoje? Não. A senhora já quer a resposta dele? Não. A respeito deste ofício. O requerimento é justamente pedindo a manifestação, né, sobre este ofício, até porque tem, como eu disse aqui, o artigo 15, inciso 5º, né, há uma ofensa ao direito do vereador. Praticamente a resposta resolve os dois, então, né? No caso, né? Bom, o outro, né, dependendo da resposta, o outro eu gostaria até que o senhor respondesse por escrito, mas caso o senhor já tenha a resposta fundamentada. Pelo meu entendimento, até onde eu sei, a portaria 12, ela está válida de acordo com a decisão do juiz, né? Então, depende, a suspensão da liminar se baseou num fato, né, argumentado pela presidência, né, de que não teria havido a formalização de indicação de líder porque faltava a assinatura da maioria, né, coisa que nós nunca tivemos na praxe desta Casa Legislativa, né, inclusive em 2021, volto a ressaltar, né, que foi feita a portaria, não tinha indicação de líder, foi feita a portaria no número 5, assim que teve a indicação dos partidos, né, como era uma nomeação a título precário, foi feita a portaria número 7, né, e como foi utilizado este argumento para pedir a suspensão da liminar, e ainda assim a portaria, né, ela está a título precário, ela não contempla a paridade partidária prevista na Constituição e prevista no regimento interno. Do momento que foi satisfeito o requisito aventado pela defesa para suspensão, eu creio que deveria haver, né, o cumprimento do regimento. Vereadora, de acordo com a decisão do juiz, as portarias, eu falo novamente que elas estão válidas a meu ver, tá? Com relação ao requerimento da senhora, se a senhora quiser ele respondido através de documento, eu até achei aqui bem interessante uma portaria que a senhora fez em 2020, que tem aqui os prazos, né, de 20 21, dias, né? 2020. 20. Portaria 06 de 2020. 2020 eu não era presidente, não, eu achei até, desculpa, eu falei o nome errado. Eu achei até interessante essa portaria, e
ela tem aqui um prazo para a gente estar respondendo os requerimentos. Eu até vou, de acordo com o jurídico, vou também baixar uma portaria dessa, mesmo porque esse requerimento chegou na minha mão agora, praticamente bem em cima da reunião, mas eu vou responder a senhora, tá bom? Sim, não, eu falei com relação ao ofício, tá? Com relação ao ofício, então, a sua resposta seria negativa, o senhor não vai tomar providência com relação ao aventado no ofício, porque o senhor considera, então, que a portaria está válida, apesar dos ditames do parágrafo 1º do artigo 58 da Constituição Federal e outros do regimento interno? Eu vou acompanhar aqui a decisão do juiz, né? E continua válido a portaria 12, tá bom? Vamos continuar. Peço o chefe Presidente, do se o senhor gabinete. puder me dar a palavra, presidente. Não estava falado não, mas né, já tinha falado. No meu ponto de vista, presidente, o que a vereadora Adriana perguntou, na realidade não é sobre a decisão do juiz, porque esse protocolo foi feito após a decisão, entendeu? Cumprindo o que no entendimento de todos nós, né, com os assessores jurídicos, seria o correto. Então ela está perguntando não sobre a decisão do juiz. Se eu estiver errado, vereadora, você me corrige. Ela está perguntando sobre a resposta do senhor, qual que é o posicionamento do senhor sobre o ofício. Então, tipo assim, não vai acatar por enquanto, no seu entendimento, por enquanto não vai acatar, ou algo parecido, correto, vereador? Ou meu entendimento foi errado? Vereador Laí, só para me entender, o ofício que foi protocolado, pelo que eu estou entendendo, é a respeito de uma eleição de líder, não foi? Então essa eleição, ela foi que dia? Só para me lembrar. O senhor foi convocado também? Não, mas só para me lembrar. Dia 16. Dia 16. Pela manhã. Então, Na no meu verdade, é a entender, segunda reunião, né? Nós já no tínhamos tido. meu entender, pelas declarações que foi feita pelo vereador Tiago e pelo vereador Arnóbio, essa eleição já tinha sido feita anteriormente, a própria declaração já diz. Então, no meu entendimento, essa reunião já tinha escolhido, né? Mas Então, eu não fui presidente, convocado. Mas na realidade, Né, então- como sempre foi informal, em uma reunião passada, não vou me recordar qual foi exatamente, ou no encontro nosso, foi falado entre nós de fazer a reunião, entendeu? Se eu não me engano, o senhor falou que tinha um compromisso de viagem, acho que com família, alguma coisa assim, o senhor não poderia participar. Só não teve a formalidade, como foi feito dessa última, de mandar o convite via WhatsApp, entendeu? Com relação a essa declaração do vereador Tiago, eu não fui convocado, e fui convocado para a segunda, mas eu não vi necessidade, porque já havia sido feita a eleição conforme a declaração dos vereadores Tiago e vereador Arnóbio. Inclusive, essas declarações está até só lembrando aqui no processo das comissões. Então, a meu ver, a gente pode continuar aqui a reunião. Só formalizou, entendeu, presidente? Atendendo o pedido, só foi formalizado. Eu dou a palavra ao vereador Sebastião e logo em seguida o vereador Rafael. É rápido, presidente. Só que nós estamos entrando numa discussão aqui que já está na mão do juiz, já foi ajuizada essa ação. Então o juiz agora está decidindo. Nós O trouxemos senhor fatos paralisou a novos. reunião quando o juiz concedeu aquela liminar, parcialmente. Foi tudo obedecido que o juiz mandou, parou, até que ele tomasse a decisão. Ele revogou a liminar dele. Então o que nós estamos esperando agora? A decisão da justiça. Nós aqui temos que continuar o trabalho legislativo. Senhor presidente, nós só trouxemos fatos novos. Vereador Rafael. Só para deixar claro, eu nunca fui convidado para a reunião do União Brasil, fui convidado para essa que ocorreu por último, da qual, como fui convidado em cima da hora, tinha compromisso, não pude comparecer. Mas como foi falado que foi a segunda, eu não fui convidado para a primeira, em outro momento, em outro ano, eu nunca fui convidado para esse tipo de reunião. Então, só para deixar esse registro. Assim diz o senhor.
Existe... É só falar. Formalmente, para essa questão de líder? A senhora já me convidou alguma vez para reunião Sim, com a União pra Brasil? Reunião de líderes? Sim. Sim. Falamos que ocorreu, o senhor não teve interesse em participar. Não, então eu queria que a senhora me apresentasse uma prova sobre isso, que eu não, sinceramente, eu não estou me recordando, não. Era informal, não havia prova nenhuma. Ah, então é só falar que foi e que eu não quis ir. É por isso ir. que agora nós ratificamos de uma maneira formal, né, o vereador Arnob, na qualidade do vereador mais idoso da bancada, fez a convocação, assim como o vereador Alair, que, diga-se de passagem, também sendo o de maior idade, né, o mais idoso da bancada, ele já seria, pelo próprio regimento interno, ele já seria líder, né, enquanto não se indicasse outro. Senhor presidente, também quero reiterar aqui toda a manifestação que eu fiz com relação nas reuniões anteriores, em questão de ordem, com relação à legalidade desta comissão, né? Nós não vemos como prosseguir o processo legislativo, como discutir matérias, inclusive creio que por isso que não tenha nem havido, né, convocação para reunião de comissões, até onde eu sei não houve, até onde eu sei não houve parecer sobre nenhum projeto, né? E então eu continuo considerando, e creio que também aqui vereadora Alair, vereador Tiago e Arnobis, que estão sendo preteridos em seu direito, né, de participar, nós continuamos com a mesma posição de considerar que todo o processo legislativo está evado de vícios insanáveis até que se corrija esta ilegalidade. Presidente, eu volto a... Vereador Rafael, depois do vereador... Só queria reafirmar o que eu disse, nunca fui convidado, tirando a última, claro que o vereador Arnob realmente me convidou. Fora isso, nem formal, nem informalmente, eu afirmo isso, e qualquer coisa contrária a isso, eu quero prova, porque para mim é uma afirmativa falsa. Para quem aprovou uma ata dizendo o que disse aquela última ata de comissões, a sua palavra, eu acho que, não, a meu ver, não vale tanto. A minha palavra não vale tanto? É isso que a senhora está falando? Sim? Tá ok. Presidente. Vereador Sebastião. Nós estamos aqui discutindo o sexo dos anjos, porque já foi ajuizada a ação. A vereadora está falando agora de processo legislativo, quando, na verdade, foi ajuizada uma ação, entrou. Tudo que ela está falando dessa comissão aí já está na mão do juiz. O juiz é que decidiu. Agora, eu vereadora... A palavra está com o vereador Sebastião para a gente ter ordem. Com relação à questão de ata, já houve uma ata que é onde falou que eu falei palavras de baixo escalão com a senhora. Sim. E foi mentira. Não, está filmado. Todo mundo sabe. Mostra pra mim. Tem a filmagem, por gente. Por favor, cada um com a sua palavra. Mentira. Falei isso. Acabou? Está filmado e é mentira. Sim, vou levar então. Vou levar. Por favor. Senhor presidente, eu espero que a senhora espere eu dar a palavra à senhora. Eu quero continuar com a reunião. Quero saber se os vereadores estão aptos a continuar aí, a maioria, porque eu estou. Presidente, só me permitir... E outra coisa, eu quero deixar claro também que eu nunca fui convidado para nenhuma reunião do PSDB para estar elegendo líder, a não ser na última que o vereador Alair me convidou através do WhatsApp. Então, antes disso, não teve nenhum convite ou convocação da minha pessoa. Eu quero continuar, peço que o vereador Laís puder esperar para a gente estar continuando, se não for muito... Eu queria pedir só uma prova da vereadora Adriana, que eu já fui convidado para algum tipo de reunião dessa. Já que a minha palavra não é válida, de acordo com a senhora, então me prove, porque a sua palavra para mim também não tem muita validade. Então. Os senhores votaram aqui no conteúdo de uma ata totalmente falso, né? Foi inseridas informações numa ata que não correspondem à verdade, não se permitiu discussão e foi aprovada aqui
por 5 vereadores. Isso é prova de alguma coisa? Não, isso é prova de, Eu que, quero a prova. de que eu não confio na sua Eu palavra. quero a prova, também não Presidente, confio na senhora. presidente, Então Me vamos prova, continuar. só isso. Então Só vamos isso, continuar. ok? Peço, Presidente, se vereadora fosse assim, eu Adriana, queria É continuar simples essa assim, ordem, ó. por favor. Simples. Só vereador, prova. vereador Nunca Rafael já teve, fez a senhora quer forçar que tenha tido. Então, não é assim que Com funciona. relação à ata aqui, Felizmente, vocês eu deixaram peço de que a senhora me fazer respeite, justamente vereador. para inserir mentiras, Peço não foi respeito, filmada. peço respeito aqui à minha decisão, eu quero continuar. Eu também peço respeito, senhor vereador, senhor presidente, tá? Estou respeitando, vereadora. Em momento algum desrespeitei a senhora. Não, mas o senhor pediu respeito e eu não lhe estou desrespeitando. Porque eu já pedi já ordem para a gente estar continuando aqui os nossos Mas isso trabalhos. era praxe nesta casa, né? Ordem do dia. Foi protocolado nesta Casa Legislativa o projeto de resolução número 340 de 23, dispõe sobre autorização para participação do Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Conforme previsão no artigo 79, parágrafo 2º do Regimento Interno, solicito à Comissão Legislação, Justiça e Redação e também à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas que apresente o parecer. Mas Presidente. teve convocação, teve reunião, teve parecer. A minha fala, presidente. Do jurídico. Presidente. O parecer do setor A minha fala era realmente era exatamente sobre isso. O que, Sim, que vereador, pode acontece? falar. No meu entendimento, né, existe a nulidade dos atos. Então, eu vou manter minha posição de não discutir e não entrar em votação dos projetos, porque eu acho que os atos já estão nulos desde o início, tá bom? Seguindo. E mais uma vez eu vou... Tá, mas aí, Eu respeito a aí sua é opinião. só o senhor pode conduzir da maneira que o senhor achar Eu respeito ideal, a opinião só que do vereador. conscienta, por favor. vereador. Só peço que conscienta, presidente. Conscienta a fala do vereador Laí, mas eu vou continuar aqui na decisão do juiz. Se caso futuramente tiver uma decisão contrária, a gente vai estar respeitando também a decisão do juiz. Então, o parecer da comissão está favorável a tramitar? Eu voto com o parecer jurídico. Senhor Sim, vereadora. presidente, eu gostaria de ser informada se houve convocação dos presidentes das duas comissões aos demais membros e se houve reunião, se houve disponibilização do parecer do relatório, aliás, né, aos demais membros, se o regimento interno, que é tão decantado quando é em ações judiciais e quando pode prejudicar a 4 vereadores, se ele foi seguido nesse rito, se houve reunião de comissões, houve comissão, houve convocação para reunião de comissões, onde está a ata, onde está o relatório do parecerista, né, do vereador indicado, né, para elaborar o parecer. Gostaria de ser informado e de cópias, se Eu possível. peço ao jurídico que passe informação para a vereadora, por favor. Senhor presidente, consta da convocação, inclusive foi publicado no site, a convocação para a reunião, foi feita a sugestão para que essa reunião fosse realizada pelas comissões na data de hoje, antes da reunião ordinária. Essa reunião se iniciou com a presença dos 2 vereadores que fazem parte, né, da comissão de redação e da comissão de finanças. Foram 2 comissões que se reuniram para fazer análise do projeto sobre o Parlamento Jovem. Então, as comissões se reuniram e, até onde eu sei, como era também de praxe desta casa, e aconteceu por inúmeras vezes na reunião anterior, as comissões seguiram o parecer jurídico que já foi entregue e apresentado a todos os vereadores na reunião do dia 2 de março. Então, foi feita a votação e, nominalmente, os vereadores apresentaram. A ata já foi lavrada e, até onde eu sei, já está disponível para votação o projeto de lei que trata, o projeto de resolução, perdão, que trata sobre o Parlamento Jovem. Vereadora Adriana, está com a palavra. Senhor presidente, a pergunta foi a seguinte: se houve convocação e não sugestão, o senhor presidente sugeriu, o presidente da comissão teria de dar conhecimento, primeiro ele teria que nomear um relator, né? Ele teria de dar conhecimento aos demais membros, né, do relatório,
né, prazo para que o membro da comissão, os membros, né, estudassem, teria de haver a convocação. Aqui no caso, na portaria do senhor, seria o vereador Tiago, suplente, Tiago do PSDB, suplente Arnob do União Brasil. Algum deles foi convocado pelo presidente da comissão, foi dado conhecimento do parecer, foi publicado, porque a praxe nesta casa, né, a praxe, inclusive com relação à formalização de indicação de membros, ela passou a ser exigência, né, para cercear o direito de 4 vereadores e dos partidos que eles representam, das suas bancadas. Então, com relação às comissões, também vai ser autoritário dessa forma, não se convoca os membros que já são cerceados no seu direito de representar. Aí vai ser assim, a toque de caixa, não há convocação, não há parecer, não há prazo, não há reunião de comissões, né? Porque se o vereador, o Tiago, gostaria de saber se ele foi convocado para reunião de comissões, foi dado conhecimento de parecer, o vereador Arnóbio, que no caso é o suplente da outra comissão, eu creio que seja o titular, vereadora Laí recebeu alguma convocação, eu creio que ninguém tem recebido convocação do presidente das comissões, não tenha recebido sequer a indicação de quem seria o relator, né, e sequer receberam pareceres. Então, quer dizer que a participação deles também vai ser cerceada. Gostaria de perguntar para o doutor Ângelo como é que foi feito a eleição. Presidente, nós podemos fazer a leitura da ata, então, se o senhor concordar? com a ata pode esclarecer algumas questões. Vereador. Né? Só para me entender, a questão das comissões foi sugerido para 17h30, para os vereadores estar comparecendo aqui. Perfeito. Né? Perfeito. Vereador Tiago, por motivos de trabalho, acredito eu. Sugestão não é convocação. Também não é o presidente da mesa que convoca. Não, só tô querendo entender porque foi o que foi sugerido. Aí eu quero saber daqui para frente se foi feito, se o vereador Tiago participou, como é que está? A convocação para a reunião ordinária, ela seguiu o trâmite correto. Foi feita a sugestão porque quem convoca realmente são os presidentes das comissões. Eu não tenho assessoria aos presidentes das comissões, então não sei como é que foi feita a convocação para a participação das reuniões. Nós estávamos aqui antes da reunião, foi feita uma reunião, e essa reunião foi discutido, deliberado, principalmente alguns pontos com relação ao projeto de resolução que trata do Parlamento Jovem. Esse projeto já tinha sido apresentado a todos os vereadores, o parecer jurídico também foi entregue uma cópia a todos os vereadores na reunião do dia 2 de março, e o trâmite do projeto está seguindo o fluxo normal. Se Vossa Excelência entender seja necessário, pode fazer a leitura da ata, que pode ter, de alguma forma, esclarecer alguns pontos antes que possa ser levado algum questionamento a maior. Mas eu acredito que a leitura da ata possa esclarecer esses questionamentos. Então, vamos ouvir então Presidente, eu tinha não houve solicitado a palavra até antes da vereadora Adriana. Sim. O senhor pediu? Tinha pedido. Por favor, vereador. Presidente, eu queria começar falando o seguinte, eu quero que conste em ata a minha fala, por gentileza. Eu acho até estranho, ontem eu vim aqui na casa 2 vezes pedindo que postasse no grupo os projetos, acho que um ofício, algum projeto de resolução do vereador Sebastião, o outro projeto que eu não lembro de quem é a autoria, pedi, só estava na convocação da reunião, e embaixo estava o presidente sugerindo a reunião de comissões. Então, no meu entendimento também, sugestão não é convocação. E o engraçado, presidente, que na hora que eu cheguei aqui, eu brinquei com o Tiago, o Tiago chegou, aí o Tiago assinando, eu falei, Tiago, o que você está assinando aí? Sobre a reunião de comissão. Você participou? Eu falei assim, não, mas pediram para me assinar, eu ia assinar. Então,
Não precisa, acho que não precisa nem falar mais nada, né, presidente? Mas a reunião de comissões, ela estava acontecendo? Ela estava prestes a terminar? Não, ela já Como é estava que com tá? a ata pronta, com tudo pronto. Presidente, Vereador Sebastião. por favor, deixa eu falar. Nós estamos assistindo aqui uma nítida intenção de bloquear, de parar o trabalho da casa. Porque nós tivemos uma reunião de vereadores ali para as comissões, se afastaram da reunião, ninguém participou. Aí não dá, então então é o seguinte, o que está acontecendo aqui? Estão atrapalhando o trabalho legislativo. Nós estamos discutindo aqui um negócio que já está na mão do juiz, está subjúdice. O juiz deu a decisão liminar e foi respeitada pela essa presidência, parou os trabalhos, ficamos esperando. Depois o juiz revoga a decisão dele e os trabalhos continuam parados. Aí volta a decisão para o legislativo. Volta a discussão para o legislativo, quando lá no juiz não satisfez. Eu acho, presidente, que o senhor tem que dar prosseguimento desse trabalho e deixa que a justiça decida lá. Presidente, eu quero a fala, por gentileza. Isso é tão absurdo a fala do vereador. Porque ele falou que nós estávamos aqui e fomos chamados, não quiseram participar. Eu não fui chamado. Você foi chamado, Anóbio? Você foi convocado para vir participar da reunião? Vereadora Adriana. Vereadora Adriana, cadê a vereadora? Rapaz, ô presidente, aí eu vou fazer uma pergunta que o senhor está aqui desde cedo. O senhor foi um dos primeiros a chegar como eu. Isso que o vereador está falando aconteceu, presidente? Aconteceu. Presidente, aconteceu? Eu estava dentro aqui do gabinete e eu vi que estava acontecendo aqui a reunião de comissões. Mas vereador Tiago, foi chamado? Vereador Anóbio, foi chamado? Não é hoje, não, na reunião passada. Ah, não, estou falando de hoje, vereador. O senhor está misturando a sintonia, o senhor está meio perdido, meio confuso. Está meio perdido. Se quiser, eu te ajudo a te procurar. Peço silêncio. Você está meio Peço perdido. silêncio. Está meio perdido. Peço silêncio. Eu peço silêncio porque vereadores, eu quero pedir, vereador Alaí, esse projeto do Parlamento Jovem é um projeto interessantíssimo, tanto para aqui, para a Câmara. Nós tivemos em Belo Horizonte ontem, na abertura do Parlamento Jovem, na Assembleia Legislativa. Mar de Espanha foi citado lá na Assembleia. Tivemos com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Tadeu. Tivemos lá com outros deputados. Eu acho que não tem necessidade da gente trancar essa pauta do Parlamento Jovem, por causa eu posso até deixar para quinta-feira, aí vai ser feito da maneira que os senhores estão achando que é certo. Não estou aqui questionando ninguém. Só que teve a reunião ali, eu percebi, eu estava ali dentro. Foram ali os vereadores que estavam presentes e decidiram. Acho que não tem necessidade da gente estar discutindo sobre isso. Vamos dar andamento. Senhor vereador, Eu posso deixar para quinta-feira e vai ser feito. Não é? Eu vou dar continuidade. Senhor presidente. Eu vou dar continuidade à reunião. Senhor presidente. Deixa eu falar, vereadora. Aí depois se a senhora tiver alguma informação. Eu vou seguir o meu vereador. Não, estou falando, presidente, que eu vim ontem, pode perguntar. Eu vou seguir Eu vou seguir a sugestão do doutor Ângelo, para nós deixarmos essa primeira discussão logo após a reunião de comissões para quinta-feira, tá bom? Mas eu vou
Eu já vou dar entrada aqui de alguns projetos, já para a gente já estar tentando também votar na quinta-feira. Posso só falar? O senhor fica satisfeito sim, vereador Laí? Mas aí eu não convoco. Aqui, eu Tá bom? posso falar? Só um minuto. Pode falar, né? Parece que a questão foi mais na convocação. Então eu sugiro, assim como foi sugerido aí também, que deixe para quinta-feira e faça a convocação da forma correta pelo grupo, marcando um horário, ao invés de fazer como sugestão, marcando certinho o horário da reunião de comissão, logo após a ordinária, para ficar tudo. Temos a possibilidade de fazer ela no momento, essa reunião no momento? Agora? É. Cadê o parecer? Cadê a Temos. nomeação de relator? Não, Então nós vamos- isso então- aí é reunião de comissão. Então nós vamos deixar para quinta-feira e eu vou dar continuidade aqui. Peço aos senhores que fiquem em silêncio, por favor. Senhor presidente, posso concluir aqui? Eu tinha pedido. Eu peço que siga os trâmites regimentais como tem sido exigido. Nós estamos falando de comissões, de reuniões de comissões. É outro assunto. Tá tudo. O senhor é o presidente, estou me dirigindo ao senhor. Eu tá? peço Ressaltando aqui, como peço que os conste vereadores aí se respeitem, porque eu acho que não tem necessidade disso. Aqui a gente está em 9 pessoas aqui, 9 vereadores, e podemos ter uma conversa bem bacana para a gente estar decidindo aqui as coisas do município. Quero continuar a leitura aqui, depois Posso só dar uma sugestão rápida, presidente? Sim. O que acontece? Pelo que eu entendi da decisão do senhor, a reunião vai ser mudada vai ter outra reunião quinta-feira para poder seguir os trabalhos. Então, para evitar essas discussões que estão acontecendo, só sugerindo, não sei se tem a concordância do presidente e dos demais vereadores, mas já que não vai ter efetividade, produtividade na casa, acho que poderia, depois que o senhor ler, até encerrar a sessão. joia. Tá? E Só o que como ia ser sugestão. feito. É o que ia ser feito, vereador. Foi protocolado nesta Casa Legislativa o projeto de lei 01 de 23, que autoriza o Poder Executivo a adquirir uma retroescavadeira e uma pá carregadeira no valor de R$ 1.245.900. Concorda de algumas? Mas qualquer coisa está na ata também. Tá bom? Eu tenho algumas indicações. Solicito indicações minhas. Solicito a instalação de um poste na rua Hildebrando Brovini, próximo ao número 249, bairro Jardim Guanabara. Pedido da moradora Luciene Afonso. Os moradores do bairro Parque Diamante estão reclamando que não estão recebendo correspondência. Segundo eles, a prefeitura não registrou as ruas nos correios. Peço também que, tá? Então a gente fazer um ofício aos correios para que seja solucionado esse problema. Não, o meu foi lá no bairro Floresta, naquela parte de cima. No bairro Parque Diamantes eu não fiz, tá bom? Eu gostaria também aqui de estar fazendo aqui um pedido também ao Executivo. Eu fiz uma visita ali na localidade, no distrito de Saudade. Eu gostaria muito que o Executivo, eu até coloco, nos atendesse, porque eu acho que nós estamos aqui para estar ouvindo as demandas da população e para levar até o Executivo para ele que resolva, não é crítica, é pedido de solução. Só para vocês terem uma ideia, esta água aqui, ó, lá de Saudade, no dia que eu estive lá, e a dona Terezinha pegou a água na hora.
Então eu gostaria que os vereadores, todos os vereadores me ajudassem aí também nesse meu pedido, que acho que tem que resolver, né? A moradora Terezinha, nós tivemos lá. Eu também tenho algumas fotos também para estar mostrando os vereadores. Gostaria muito que todos os vereadores me ajudassem a estar resolvendo também esses problemas lá no Distrito de Saudade. E gostaria que fosse passado aí rapidamente, é pouco que fosse. Se não estiver pronto agora, eu posso deixar para o final, tá, ô Lucas? O quê? Sempre que possível que eu fizer o trabalho do vereador, eu vou estar mostrando. Tá bom, vereador? Eu acho que é direito de todos. Mas aí foi requerido quando e por que não foi solucionado? E eu tenho mais algumas, eu vou mostrar. E se for solucionado, a senhora vai me falando. Ah, essa já foi solucionada. Aí, ótimo, aí a gente já corta. Mais alguma? Pode ir. Mas de qualquer forma, a água está aqui, não é uma crítica. Você sabe, Posto de Cima? A senhora está perguntando, a gente está buscando, porque a gente já tem uns dias que foi, entendeu? Só para lembrar. Eu peço o Lucas para estar mostrando as fotos. Eu tenho uma sugestão aqui, antes que comece ali. Todas as indicações que vai fazer aqui, agora já está tomando a providência. Então que traga as providências que já foram tomadas aqui para a gente distribuir para quem pediu. Falou, ó, já está aqui, tal data vai começar. Não, mas vereador, eu até aceito a sua sugestão, mas cada sessão legislativa, cada reunião, a gente pode pedir quantas vezes for necessário. Sim. Então eu não vejo necessidade pede, disso. Fala que já está sendo feito. Então, está sendo feito, mas se foi feito, está ótimo. Se não foi feito, a gente está aqui pedindo. Eu peço para mostrar as fotos para a gente estar terminando rápido. Essas fotos do Distrito de Saudade, que está precisando fazer uns concertos lá. Mas faz tempo, hein? Na chuva que voar. Eu acho que já tem algum tempo, já sim. Mas a gente está fazendo o pedido agora e... Foi essa última não? Mas vamos assistir as fotos e tentar solucionar. Se foi chuva anterior, se foi chuva de agora, a gente tem que tentar solucionar. Aí nós tivemos lá em Saudade, fomos muito bem recebidos lá por alguns moradores que nós fizemos visita. E quero repetir que não é crítica, é pedido para que se resolva os problemas, só isso, tá? Terminou, Lucas? O vereador lá aí, queria passar mais algum vereador solicita alguma indicação? Não? Eu tenho. Vereador Rafael. Depois nós temos os oradores que foram inscritos aí. Aí eu falo na parte dos oradores. Pode falar a sua indicação então, vereador, porque se tiver indicação eu vou fazer a votação em conjunto. A prefeitura, eles estão cobrando uma taxa que chamam de alvará dos microempresários individuais. E me parece que por lei essa classificação, eles são isentos desse tipo de cobrança. Então eu gostaria que isso fosse revisto e corrigido para ficar de acordo com a lei.
Os usuários da quadra poliesportiva ali próximo da rodoviária estão reclamando das condições das telas que cercam a quadra, que estão oferecendo risco para quem está jogando e até para quem está assistindo. Daí pediram para que fosse feita a troca dessas telas o quanto antes. E pediram também que, se possível, para que a área de esporte conseguisse comprar algumas bolas para a prática do futsal, porque alguns grupos levam suas próprias bolas, outros não. E falaram que lá agora só tem uma e que ela não está muito boa. Então alguns usuários da quadra pediram isso. Solicitar também a manutenção de uma grade na passarela que fica em frente à escola Estevão Pinto. Um pai de um aluno me relatou que ela está quebrada e está correndo risco de alguém se acidentar ali. Uma dúvida, eu queria saber sobre o trânsito aqui nessa rua que vai do antigo Hotel Castro até a Casa Paroquial, se ela vai continuar como mão dupla. Tem alguns motoristas que estão em dúvida, a placa continua. Ela foi alterada por causa das obras da Henrique Tonetti e continua dessa forma. Aí eu só queria saber se vai ficar assim ou se vai voltar como era antes. Também queria saber sobre a situação da não ligação da água no distrito de Engenho Novo, no loteamento denominado Fazendinhas do Engenho. A rede foi feita pelo loteador e só depende da prefeitura agora para ligar a água. Ali tem pelo menos 23 terrenos, já tem até pessoas morando lá e ainda estão sem esse tipo de serviço. E por último, o Zé Mário, que trabalhou tantos anos aqui na prefeitura, ele está com alguns problemas na rua da casa dele, na rua Geraldo Batista Pinto, no bairro Nossa Senhora das Mercês. E ele solicitou que fosse algum responsável do setor de obras até lá para que pudesse mostrar quais são os problemas lá para buscar uma solução. Ok, presidente? Obrigado. De nada, vereador. O vereador Laís estava ausente. Me parece que o senhor tem aqui uma moção de aplausos, indicação do senhor Cosme, do Varal Solidário. Ela não foi colocada ainda em votação. Não, eu vou colocar em conjunto aqui, junto com as indicações, pode ser? Entendi. Então, cancelo. Coloco em votação as indicações em conjunto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Com relação ao pedido a pedido do vereador Rafael Furtado, com relação à convocação do servidor Fernando Siqueira, parece que tem que fazer um requerimento. Tem que fazer. Eu peço a informação, doutor. Senhor presidente, estava tendo um questionamento sobre a possibilidade de se fazer essa convocação. Então, o que acontece? A lei orgânica do município, ela diz no seu artigo 67, além das atribuições fixadas em lei, compete aos secretários ou diretores, artigo 4º, comparecer à Câmara Municipal sempre que convocados pela mesma para prestação de esclarecimentos oficiais. Então, nós estamos informando ao vereador que é possível essa convocação, e o ofício pode ser feito pelo presidente, já requerimento pode ser feito, o requerimento pode ser feito verbal, se o vereador concordar, pode ser feito o requerimento verbal e o ofício encaminhado ao secretário para que ele preste esclarecimentos em até 10 dias, para a convocação da reunião em até 10 dias. Então ele pode, dentro desse período, dentro das reuniões, comparecer e prestar os esclarecimentos sobre os questionamentos que foi encaminhado. Então eu aceito aí o pedido do vereador Rafael e peço que seja feita aí a convocação do servidor para estar trazendo esclarecimentos. E só para deixar claro, eu coloquei as indicações da reunião anterior e desta reunião de hoje
em votação e foi aprovado, porque eu tinha esquecido anteriormente. Então, Presidente, tem mais algum... Pode falar. só para perguntar ao vereador que fez a solicitação se ele quer que inclua alguma informação na solicitação, ou o ofício pode ser de acordo com o que foi requerido na reunião anterior, informando sobre a fala do secretário a respeito de ser uma responsabilidade dos vereadores, não é isso? Sim, pode ser 100% baseado na minha fala na última reunião. Perfeito. Só para constar, aí amanhã o ofício vai estar para assinatura do presidente para encaminhar. Tem mais algum orador inscrito? Não tinha, acho que nenhum, né? Eu tenho saído ali, como é que ficou a convocação do pastor Fernando? O que foi dito aí? Vai ser feita a convocação dele. Eu sei sim, foi antes. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença. Oi? Eu perguntei se tinha orador, ninguém se manifestou. Mas eu perguntei se tinha mais algum orador inscrito. Ah, sim. Entendi. Eu perguntei, mas não... Então, não Presidente, havendo... depois, só pedir uma gentileza, depois se eu puder pedir alguém para postar os projetos Sim. no grupo da Câmara, grupo? por favor. Tá, joia. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião.